Você não está cansado só de trabalhar. Tem uma exaustão que quase ninguém sabe nomear. Você termina o dia cansado, mas se você olhar com honestidade, às vezes nem foi um dia tão pesado fisicamente assim. Você não carregou caixa, não correu uma maratona, não passou o dia inteiro em esforço corporal extremo, mas ainda assim chega no fim do dia com a sensação de que foi drenado por dentro. Isso já aconteceu com você? Meu nome é Cláudia Crispi, eu sou mentora comportamental. Eu falo para você que já tem sim uma estabilidade financeira, porém não está vendo mais propósito no que você faz. Sim, você pode estar à beira de um ataque de nervos. Você pode estar caindo no abismo do burnout. Burnout é um assunto sério que precisa ser tratado com muita atenção, com muito cuidado e principalmente com muita responsabilidade. O burnout não é uma coisa séria que acontece na sua vida de uma hora para outra. Não, ele é justamente a junção de micro traições que você faz com você mesmo que te levam sim ao abismo. E aí te traz consequências físicas, consequências emocionais e também consequências em relacionamentos. Não é você só que sofre com burnout. Sua família, seus amigos, as pessoas mais próximas sofrem também com a sua ausência. Tudo isso em função do seu burnout, em função do seu cansaço. Mas olha só, a notícia boa é que você não precisa mudar de emprego, você não precisa abandonar sua cidade, não precisa sair do país, muito menos vender o negócio que você construiu com tanto amor. Você precisa de ajustes, você precisa de consciência no que você faz no seu dia a dia. E este vídeo hoje é para você. Como uma simples caminhada no quarteirão pode te devolver a sua sanidade mental. Sim, é isso mesmo, é sobre isso que nós vamos falar. Muita gente confunde o cansaço físico com o cansaço mental, com o cansaço emocional. E é justamente o fato de confundir isso, você pode não estar olhando para o que de fato está acontecendo na sua vida. Muita gente olha para esse cansaço e pensa o seguinte: mas eu nem fiz tanta coisa hoje, por que eu estou tão exausto? O que tem de errado comigo? A resposta, muitas vezes, não está no volume de tarefas, pelo contrário, está no volume de pensamento. Você sabe quantos pensamentos você tem por dia? Chuta aí um número. Não, você não vai acertar. Mais de 20 mil pensamentos. E na maioria das vezes, esses pensamentos te ajudam ou te atrapalham? Na maioria das vezes te atrapalham sim, se você não tem consciência sobre o que está acontecendo. Você não está cansado só de trabalhar, você está cansado de pensar sem pausa, de pensar antes do dia começar, de pensar enquanto trabalha, de pensar no que falta da sua vida, de pensar no que pode dar errado, de pensar no que você precisa resolver, naquilo que depende só de você. E também, teoricamente, você pensa quando já era para estar descansando. É ou não é? É como se o corpo não parasse, mas a mente continuasse em pé. E isso acontece muito com pessoas responsáveis, competentes, que ocupam lugares de decisão, que sustentam muita coisa ao mesmo tempo. Gente que não vive só executando tarefa, vive antecipando problema, organizando cenário, segurando demanda, respondendo expectativa. Por fora, às vezes parece que está tudo sob controle, é ou não é? Mas por dentro, gente, existe um estado de vigilância quase contínuo. Você já acorda, já começa o dia ligado. Antes mesmo de levantar da cama, sua mente já entrou no modo funcional. Já está lembrando do que precisa fazer, ou do que esqueceu, do que precisa resolver, do que precisa responder. E esse é um ponto muito importante. Tem gente que acha que só está cansado quem faz demais. Não! Esse é o grande erro.
Também fica exausto quem passa o dia inteiro em estado de alerta, quem passa o dia inteiro decidindo, quem passa sustentando mentalmente o mundo ao redor. Muitas pessoas não estão só sobrecarregadas de atividade, estão sobrecarregadas de responsabilidade interna. São pessoas que viraram referência para tudo. No trabalho, resolvem. Na família, sustentam. Nos grupos, organizam. Nos conflitos, fazem o papel de mediador. Nos problemas, são justamente aí que essas pessoas aparecem, para resolver problema. E com o tempo, isso vai criando uma dinâmica muito perigosa. A pessoa se acostuma tanto a funcionar que perde a percepção de quanto isso custa. Ela continua indo, continua entregando, continua parecendo forte, mas começa a pagar um preço muito alto em sinais pequenos e silenciosos. Irritação mais fácil, impaciência com coisas bobas, dificuldade de desligar. Quantas vezes você se sente culpado por sentar no seu sofá? Ou quantas vezes você se sente culpado por não estar ocupado? E é aqui que entra uma verdade que quase ninguém fala com clareza. Nem todo cansaço vem do excesso de esforço físico, muito pelo contrário. Existe um cansaço que vem do excesso de processamento mental. E eu posso falar de carteirinha sobre isso, porque eu sou assim, eu tenho um perfil assim e tive que aprender a lidar justamente para sair de um burnout. O seu cérebro, ele não foi feito para viver o dia inteiro sem intervalo real. E quando isso acontece por tempo demais, você começa a viver num tipo de exaustão, que não parece colapso, mas também já não é saúde. Você funciona, mas funciona errado. Você entrega, mas entrega sem fôlego. Você continua, mas já não sente que está vivendo com presença. E talvez o ponto mais importante dessa primeira fase seja justamente esse. O problema não é que você esteja cansado. O problema é que você começou a achar que é normal viver assim. Isso acontece com você? Tenho certeza que você está se identificando com isso. Se você está se identificando, já curte esse vídeo, já compartilha com um amigo que está na mesma situação, porque assim você me ajuda a fazer cada vez mais e mais conteúdos dessa forma. Agora vamos lá, você chamou de responsabilidade aquilo que muitas vezes já é sobrecarga. Começou a chamar de compromisso aquilo que em alguns momentos já é sim excesso de peso interno. Começou a chamar de rotina aquilo que na prática já é um modo de funcionamento que te deixa sempre ligado, sempre alerta, sempre disponível. E quando isso se prolonga, gente, quando isso vai acontecendo o tempo todo, a exaustão, ela deixa de ser só uma sensação e vira um estilo de vida. Você acha que isso é tudo normal. Por isso, antes de eu falar de qualquer solução, de pausa ou prática, eu precisava começar por aqui. Você tem que ter clareza do que está acontecendo. Talvez você não esteja cansado só de trabalhar, você esteja cansado de sustentar uma mente que não para nunca. Agora, quando a gente começa a falar sobre esse tipo de cansaço, a primeira tendência é buscar explicações mais óbvias. É excesso de trabalho, é falta de descanso, eu preciso organizar melhor minha rotina, talvez eu precise de mais disciplina, eu preciso de férias. Não, não é por aí. É justamente aqui que muita gente se perde. Essas explicações, elas fazem sentido, mas elas não explicam tudo. Tem muita gente organizada, produtiva, disciplinada e ainda assim continua exausta. Tem gente que tira férias e volta cansada. Tem gente que tenta desacelerar, mas não consegue desligar. É justamente aí que vem a culpa. Quando o problema é só o quanto você faz, é quando você justamente processa sem pausa. E isso muda completamente a leitura da situação. Porque quando você acredita que o problema é só excesso de trabalho, a solução parece simples: trabalhar menos, fazer menos. Mas na prática, isso quase nunca resolve. E eu vou te dizer o porquê. Porque mesmo quando você
para, a sua mente ela continua ativa. Você está parado, mas está pensando. Está descansando, mas está antecipando o problema. Está deitado, mas está revisando mentalmente tudo aquilo que precisa resolver. Ou seja, o corpo até tenta parar, mas a sua mente não acompanha. E isso, gente, gera um tipo de desgaste muito, muito específico. Você não descansa de verdade. Você só muda de cenário. E aqui entra outra crença muito comum que eu vejo nos meus atendimentos, principalmente em pessoas de alta performance. A ideia de que se você estiver cansado, precisa se esforçar mais. Então o raciocínio, ele vira como se fosse um jogo, assim ó, estou sem foco, preciso me disciplinar mais. Estou cansado, preciso ser mais forte. Estou travado, então preciso me cobrar mais. Só que em muitos casos, tudo isso só piora a situação. Porque você está tentando resolver um problema de exaustão mental com mais pressão mental. Funciona? Não, não funciona. É como tentar apagar um incêndio jogando mais combustível. E tem mais um ponto importante aqui. Muita gente associa descanso com improdutividade. Gente, que erro absurdo isso. Quando você tenta parar, já vem logo aquela sensação de culpa, é ou não é? Por muito tempo eu sentava no sofá e achava que estava fazendo alguma coisa errada. Isso é culpa. Parece que a gente está perdendo tempo, parece que está ficando para trás, parece que deveria estar fazendo algo mais útil. E aí, mesmo quando tem um espaço para pausar, a gente não consegue aproveitar esse espaço. Por quê? Porque a mente continua ocupada, continua rodando, continua buscando o que falta, continua tentando manter tudo sob controle. Então, a gente fala de exaustão nesse nível. Não dá mais para olhar para agenda, rotina ou carga de trabalho. Você pode ter 1000 aplicativos, você pode ter todas as ferramentas possíveis de organização. Se a sua mente estiver cansada, isso não vai adiantar. A gente precisa olhar para a nossa mente, ela está funcionando ao longo do dia. Como ela funciona? Quantas pausas reais você tem? Quantos momentos em que você realmente sai do modo de resolução de problemas? Quando que você curte a vida? Quantos momentos em que você não está pensando no próximo passo, na próxima decisão, no próximo risco? Na maioria dos casos, a resposta é quase nenhum. Acertei? Bingo! E é por isso que essa exaustão, ela não melhora só com descanso tradicional. Porque o problema não é apenas físico, é cognitivo, é emocional, é estrutural. Você não está cansado só porque faz demais. Você está cansado porque não para de processar. E enquanto isso não muda, qualquer tentativa de recuperar energia vai ser superficial. Por isso, antes de eu falar de uma solução, era importante eu ajustar todos esses conceitos com você. Ajustar essa sua lente para que você enxergue o que está acontecendo. Sim, porque você não está precisando de mais disciplina. Talvez você precise de algo muito mais básico e, ao mesmo tempo, muito mais negligenciado. É a pausa real. Você precisa pausar. Agora que a gente ajustou essa lente, agora que a gente ajustou esse olhar do que não é só sobre o trabalho, mas sobre pensamento contínuo, existe um ponto ainda mais profundo que precisa ser entendido. Não é só você pensar demais. É como se você estivesse vivendo dentro do seu próprio corpo. A maioria das pessoas que performam muito vive exclusivamente na mente. Está sempre analisando, decidindo, antecipando, organizando. Resolve o problema o tempo todo. Se mantém funcional, produtivo, disponível. Mas faz isso totalmente desconectado do corpo. E isso parece um detalhe, gente, mas não é. Porque o seu corpo não é só suporte para a sua mente. Ele faz parte do seu sistema de regulação. Quando você passa o dia inteiro sentado,
parado, mas com a mente em alta atividade acontece o que eu chamo de desalinhamento. O corpo ele está inativo, mas o sistema interno está em alerta. É como se você estivesse vivendo em modo de ação constante, porém sem ação física. Isso gera um tipo de tensão acumulada que não se resolve sozinho. Seu sistema não descarrega. Seu corpo não processa o que sua mente está produzindo, é ou não é? E com o tempo isso começa a aparecer de formas muito claras. Você sente dificuldade de relaxar, mesmo quando tem tempo. Uma sensação de inquietação interna, como se fosse um turbilhão dentro de você, balançando o tempo todo. Irritação que surge sem motivo proporcional. Um cansaço que não melhora com descanso. Uma mente acelerada, mesmo em momentos de pausa. Isso, gente, não é só estresse. Isso é um sistema que não está conseguindo se regular. E aqui entra um ponto que quase ninguém observa. Você não cria espaços entre seus pensamentos. Você termina uma tarefa e já começa a próxima. Sai de uma decisão e já entra em outra. Resolve uma coisa e já está antecipando a seguinte, sem intervalo, sem nenhuma transição. Não existe um momento em que sua mente realmente saia do modo de resolução. E sem esses intervalos, o seu cérebro não consegue reorganizar. Ele só acumula informação, tensão, decisão não processada. E isso vai criando uma sensação de sobrecarga constante. Mesmo quando externamente parece que você está dando conta. E talvez aqui esteja uma das partes mais importantes desse diagnóstico. Muitas pessoas não estão cansadas porque fazem demais. Elas estão cansadas porque não param entre uma coisa e outra. Essas pessoas elas vivem num fluxo de exigência interna. E isso é muito comum em pessoas responsáveis, pessoas de alta performance. Porque são pessoas que não deixam pontas soltas, não ignoram problemas, não empurram decisões. Elas simplesmente resolvem, só que resolvem sem pausa. E quando vocês fazem isso, quando a gente faz isso em tempos demais, a gente começa a viver em um estado interno que mistura produtividade, tensão, eficiência com exaustão. E esse tipo de funcionamento que leva, sim, ao burnout silencioso. Não é um colapso imediato, não é uma coisa grande que acontece. É justamente o desgaste contínuo que te traz essa situação. Você continua funcionando, mas vai perdendo presença, vai perdendo clareza, vai perdendo energia, até o ponto em que o corpo começa sim a dar sinais mais fortes. E é por isso que muita gente por isso que muita gente descansa, mas não resolve o problema. Porque o descanso, nesse caso, não é só parar. É preciso interromper esse ciclo, é preciso criar espaço, é permitir que o sistema saia desse estado contínuo de processamento. Tá me entendendo? Tá batendo aí o que eu tô te falando? Pois é. Sem parar, sem essas pausas, qualquer tentativa de recuperação fica superficial. Você até para, mas não se reorganiza. Por isso, antes de eu falar da prática, alguma coisa precisa ficar muito claro. O problema não é só o quanto você faz, mas o quanto você pensa. É como você está funcionando ao longo do dia inteiro, sem essa pausa, sem essa transição, sem esse espaço interno. E é exatamente isso que a gente começa a reorganizar agora, nas próximas fases, onde eu vou te explicar que você não precisa mudar tudo. Depois de tudo isso que eu falei, depois de todos esses conceitos que eu tenho certeza que você se identificou, é muito comum a gente ouvir: eu preciso mudar tudo, eu preciso reorganizar minha rotina inteira, eu preciso começar a treinar, fazer exercício, cuidar mais de mim, mudar hábitos. Aí vem outra cobrança, aí vem outro tipo de cansaço. E aí, esse cansaço vai trazer um peso, porque você nem começou e já está cansado. Você não tem energia para fazer grandes mudanças, o seu sistema não vai aceitar esse tipo de mudança. E esse é um ponto muito importante. Você não precisa virar outra pessoa, você não precisa mudar de cidade, de país, para começar a sair desse estado.
O que você definitivamente precisa não é de uma rotina perfeita. Você não precisa de uma disciplina ideal. Não precisa começar um projeto novo de vida. O que você precisa é começar a criar pequenos espaços de reorganização interna. E é aqui que a gente muda completamente o jogo. Porque quando a gente fala de alta performance sustentável, não é sobre fazer muitas coisas, novas coisas. É sobre fazer melhor o uso da sua energia. É sobre parar de viver em um fluxo contínuo de exigência e começa a criar momentos, ainda que pequenos, onde o seu sistema pode sair desse estado de alerta. E aqui entra uma quebra muito importante. Não é o tamanho da pausa que importa, é a qualidade dela. Muita gente acha que só vai descansar quando tiver tempo de verdade, quando tiver férias, quando puder parar tudo. Mas vem cá, quando que acontece isso na sua vida? Não, você precisa se reestruturar agora, com a rotina que você tem. Porque na prática, as pessoas passam meses esperando por férias, meses esperando por tempo e realmente não conseguem se reorganizar. Porque esse momento ideal, gente, ele nunca chega. Então a saída não está em esperar grandes pausas. Presta atenção, está em inserir micropausas ao longo do seu dia. Pequenos momentos onde você sai de verdade do modo de resolução de problemas. E isso é muito mais simples do que parece. Pode ser levantar da cadeira, pode sair do ambiente que você está, pode andar alguns minutos, pode interromper o fluxo, mesmo que por pouco tempo. O ponto não é o que você faz, é justamente o que você interrompe. Dessa forma, você interrompe o excesso de pensamento, interrompe o estado contínuo de alerta e sim, interrompe esse funcionamento automático de que eu preciso resolver tudo agora. Quando você faz isso, mesmo que por alguns minutos, você já começa a enviar um sinal diferente para o seu sistema. Um sinal de pausa, um sinal de espaço, um sinal de que você definitivamente vai olhar para alguma coisa dentro de você. E isso aos poucos começa a reorganizar a sua energia. O meu convite hoje para você é simples e claro. Saia para dar uma volta no quarteirão. Quando você faz isso, você começa a se desconectar do seu dia a dia. Chegou em casa cansado do trabalho, mesmo exausto, deixa o celular de lado e vai dar uma volta no quarteirão. Veja, eu não estou falando para você correr uma maratona de 10 quilômetros. Não, muita gente acha que para mudar de vida precisa fazer. Não, eu estou te sugerindo para você dar uma volta simples no quarteirão. Dessa forma, você começa sim a desconectar daquilo que tanto está te atormentando. A pergunta natural que muitas pessoas falam é justamente isso: como eu posso fazer isso no meu dia a dia? Como eu posso criar essa pausa? Como eu posso dar essa volta no quarteirão para poder salvar o meu dia? E a resposta, ela não é complexa, ela é simples, é justamente por isso que muita gente ignora. De novo, você não precisa de uma hora inteira livre, você não precisa de uma rotina perfeita, você não precisa mudar a sua vida inteira, você precisa interromper o fluxo e justamente sair do ambiente. E é isso que realmente importa para você pausar, é você fazer coisas diferentes. O objetivo aqui não é ocupar sua mente, pelo contrário, é dar espaço para ela desacelerar. E quando você faz isso, mesmo que por 5 minutos, dando essa volta no quarteirão, alguma coisa começa a mudar. Seu corpo entra em movimento, sua respiração muda, seu ritmo interno começa a desacelerar e principalmente você cria um intervalo. É um espaço entre um pensamento e outro, entre uma decisão e outra, entre uma exigência e outra. E é justamente nesse espaço que se permite uma reorganização. No começo, tenho certeza que vai parecer muito estranho. Você vai se sentir um extraterrestre. Você pode sentir vontade de voltar rápido, sentir que está perdendo tempo, perceber que sua mente continua acelerada. E tá tudo bem, no começo vai ser difícil.
Mas com a repetição, esse cenário ele começa a mudar. O seu sistema ele vai entender que existem pausas. Você entende que nem tudo precisa ser resolvido na sequência e entende que existe um ritmo possível, não só um estado de alerta constante. Você precisa abrir espaços na sua vida para você mesmo. Você precisa abrir espaços para que a sua mente pare, desacelere, saia do modo automático. Levante, saia do seu ambiente, caminhe por alguns minutos, sem estímulo, sem objetivo, só interrompa o seu pensamento mental, porque muitas vezes o que está faltando na vida não é mais esforço, é espaço, é recuperação. E quando você começa a criar esse espaço, a sua performance, ela não só volta, como ela passa a se sustentar melhor. E é assim, dessa forma, a alta performance sustentável não é sobre fazer mais, é sobre abrir espaço para que você desacelere, que a sua mente pare de pensar. Espero que esse conteúdo tenha feito muito sentido para você. E se fez, compartilhe esse vídeo, curte o vídeo, manda uma mensagem para mim que você ouviu tudo até aqui, que isso fez sentido e acesse claudiacrisp.com.br. Eu tô com uma turma aberta de mentoria justamente para falar sobre alta performance sustentável, sobre como recuperar a sua performance. Espero que tenha gostado desse conteúdo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!